Bom dia, amigos queridos, você que está comigo nesse momento, nessa reflexão, deixando aqui a minha gratidão e grande alegria pelos dias de festa por conta das bodas de prata do meu ministério pastoral e o grande momento da festa com os batismos e a ceia do Senhor. Quero falar da minha alegria mais uma vez e gratidão. E onde quer que você esteja, o meu pedido é que Deus te abençoe e recompense por tantas bênçãos recebidas e que o Senhor mesmo esteja te abençoando cada vez mais, como eu já falei anteriormente. Nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Temos aqui um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus à noite porque precisava de descrição, ele como líder judeu, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele então veio à noite procurar Jesus e ele disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um fariseu extremamente respeitado, um dos principais integrantes do conselho de líderes judeus. Mencionado apenas no Evangelho de João, ele parece ter se convertido a Jesus. Fascinado com a autoridade de Jesus e os milagres que ele realizava, Nicodemos o procurou em segredo à noite, na tentativa sincera de descobrir quem ele era de fato. Jesus o desafiou com a necessidade de nascer de novo, caso desejasse entrar no reino de Deus, como esse capítulo 3 de João, do 1 ao 8, vai tratar. O Evangelho não relata qual foi a resposta de Nicodemos, pelo menos nesse momento. O vento sopra onde quer. Diferente da vida sob a aliança da lei, em que as regras de certo e de errado dirigem tudo, sob a nova vida, o Espírito conduz o cristão com liberdade. Em vez de entender o que se deve fazer, a inspiração vem de dentro com espontaneidade. A conduta do cristão deixa claro que Deus está presente na sua vida, mas isso não é um processo controlado por regras, princípios ou temores humanos, mas pelo amor de Deus, algo difícil para um fariseu entender e aceitar. É tanto que quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, no versículo 9, ele vai dizer para Jesus como pode ser isso. Ao que Jesus também pergunta para ele: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Realmente, Nicodemos estava entendendo que as mudanças, o novo nascimento e tudo que Jesus estava falando ali era algo que poderia acontecer dentro de um plano natural, humano. E na realidade, Jesus, ao falar que o vento sopra onde quer, ele na realidade estava convidando Nicodemos a conhecer o sobrenatural de Deus, que não é algo simples. Nós precisamos realmente abrir espaços em nossas reuniões, no nosso dia a dia, na vida da igreja, para que o sobrenatural de Deus apareça. Nessa vida, assim como nos encontros, reuniões e cultos devem ter espaço para o imprevisível, como eu já falei, se queremos que o Espírito flua em nós e entre nós. É muito interessante porque normalmente nós ainda temos o desejo de controlar Deus ou controlar
a forma como o Espírito Santo atua. E aqui nesse texto, Jesus é muito claro quando ele fala que o vento sopra onde ele quer, do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Porque nós sabemos que a ação do Espírito Santo, e aqui o vento é uma figura do Espírito, o Espírito Santo faz uma obra, um trabalho extraordinário na nossa vida, promovendo mudanças e mudanças profundas. O Senhor, como muitas vezes fazia, usou a natureza para ilustrar uma verdade espiritual. Ele fez Nicodemos lembrar-se de que o vento sopra onde quer e uma pessoa pode ouvir a sua voz, mas não pode saber de onde vem nem para onde vai. O novo nascimento é parecido com o vento. Em primeiro lugar, acontece de acordo com a vontade de Deus. Não é um poder sobre o qual o homem tem controle. Em segundo lugar, o novo nascimento é invisível. Você não vê o nascimento acontecer, mas pode ver seus resultados na vida da pessoa. Quando uma pessoa é salva, ocorre uma mudança. As coisas más que antes amava, agora ela as odeia. As coisas de Deus que antes desprezava, são as que ele ama agora. Do mesmo modo que não podemos compreender o vento, assim a obra milagrosa do Espírito de Deus, a qual o homem não é capaz de compreender na sua totalidade. Além do mais, o novo nascimento, como o vento, é imprevisível. É impossível afirmar quando e onde acontecerá. Se alguém não nascer de novo, Jesus aborda Nicodemos com essa mensagem. E Nicodemos então está perturbado com o aparente absurdo da fala de Jesus sobre a necessidade do novo nascimento e lhe pergunta: como pode acontecer isso? Jesus o chama para uma outra lógica, a do Espírito Santo, única capaz de promover o tipo de transformação indispensável, a nova vida. Jesus deixa claro que não se trata de mais um processo natural, de voltar ao ventre da mãe, nem de reencarnação ou de algum processo de autoajuda, mas de receber o Espírito de Deus que nos recria, um nascer do alto. Esse é um acontecimento radical que cria uma realidade absolutamente nova, porque o reino de Deus não pode ser visto pelos olhos naturais. O reino de Deus tem que ser visto na sua totalidade e da forma como Deus o conduz, porque ninguém pode controlar, ninguém pode conter, ninguém pode direcionar a forma como Deus trabalha. E é muito importante isso, porque coisas extraordinárias acontecerão, milagres surgirão e coisas novas acontecerão por causa dessa ação do Espírito Santo aqui simbolizado no versículo 8, pelo vento. O termo grego traduzido por vento é o mesmo usado para espírito em grego, pneuma. O vento é uma figura adequada para o espírito que é enviado do céu e não pode ser contido ou controlado. Veja bem que ação extraordinária Deus prometeu dar a todos que o buscam para viver verdadeiramente uma nova vida com Ele, conhecendo a sua vontade, a sua palavra e sendo direcionado pelo seu Espírito. É sobre isso hoje a reflexão e eu desejo que nós possamos viver o que Jesus desafiou Nicodemos a viver também. Quando ele pôde dizer, no versículo 8, o vento sopra onde quer, onde ele deseja, da forma como ele deseja. Você ouve o barulho que o vento faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Que Deus nos ajude, tenhamos o nosso coração aberto para essa experiência extraordinária
e que a reflexão de hoje nos direcione a termos uma caminhada cada vez mais íntima e profunda com o Senhor. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. Amém.